Graças a Deus, a paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, vocês que estão aí com a gente, através das mídias sociais, também pelo YouTube, e vocês que já estão com a gente aqui no plenário do Templo Central da ADN. Estamos na 13ª EBOM, Escola Bíblica para Obreiros e Membros, onde nós temos tratado a respeito do tema Reino, Poder e Glória. Nós vamos dar prosseguimento no nosso comentário bíblico. Vamos até domingo com as nossas aulas no tema Reino, Poder e Glória. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos, estamos diante da Tua face adorada para bendizermos o Teu nome, na beleza da Tua santidade e reconhecimento por quem Tu és. Te louvamos por este dia e agora à noite, quando nós nos reunimos para mais uma aula da 13ª EBOM, com esse tema importante que é o Reino, Poder e Glória. Obrigado, Senhor da Glória, porque o Senhor veio a esta terra e aqui estabeleceu o reino, e o Senhor, ó grande Deus, sustenta com as tuas santas e poderosas mãos este reino estabelecido aqui na face da terra, e governa esse reino por meio da igreja do Senhor. Graças nós te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe. O tema Reino, Poder e Glória. Nós estamos tratando a respeito do Novo Testamento, que representa na sua totalidade a implantação do reino de Deus. A Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a seguir, a Bíblia informa que 50 dias depois da Páscoa, no dia em que os judeus comemoram o Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre praticamente 120 irmãos, não é, que estavam lá assentados. Eu fico imaginando, minha gente, os irmãos lá aguardando a vinda do Espírito Santo, a inauguração da vinda do Espírito Santo, e era para ser 500 pessoas, mas os 500 não decidiram ficar, não, mas aproximadamente 120 pessoas ficaram na casa da irmã Maria. 120 pessoas entraram na casa da irmã Maria e ficaram lá. A Bíblia não diz que eles ficaram fazendo jejuns, jejuaram líquido e sólido. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que eles ficaram lá, permaneceram no mesmo lugar. E a irmã Maria, a mãe de João Marcos, teve que se desdobrar, não teve? Para dar comida para toda essa gentarada. E é almoço, primeiro café da manhã, é café da manhã, é almoço, é café da tarde, é janta, e é um cafezinho da madrugada, porque a Bíblia diz que eles ficaram lá, eles não iam dormir, ficaram lá, e ficaram 10 dias, e no 10º dia, então, eles não sabiam qual era o dia que seria a descida do Espírito Santo, e no 10º dia, então, receberam o Espírito Santo sobre cada um deles. 120 irmãos, entre eles os discípulos de Jesus, estavam ali e foram cheios do Espírito Santo. Nós, na glossolaria, nós, pentecostais, nós, assembleianos, chamamos isso de batismo no Espírito Santo. A gente, desde 1911, por Daniel Berg e Gunnar Windlin, nós somos instruídos, catequizados, de que
os irmãos lá receberam o batismo no Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu não encontro a palavra grega para batismo, é baptizo, tá bem? Que é mergulhar. Eu não encontro lá, na vinda do Espírito Santo, em Atos 2, a palavra grega baptizo. Nem todos foram batizados. Não, a Bíblia não diz lá. Vocês conseguem me dizer se sim ou não? Aí depois, num outro momento, vocês falam, pastor, lá está escrito assim, o termo grego baptizo, está no Atos 2, então eles foram batizados sim. Eu acredito que não está não, lá está escrito, eles foram cheios do Espírito Santo. Está bem? Então o Espírito Santo, ele vem para nos encher. Nós somos o templo, e esse templo tem que ser cheio em todos os aspectos, todo o elemento interno desse templo, ele tem que ser cheio, né? Mas nós, assembleianos, chamamos isso de ser batizado no Espírito Santo. E eu não vou questionar, quero falar batizado no Espírito Santo, quero falar cheio do Espírito Santo. O importante é que está todo mundo nadando na graça, isso é mais importante. E eles nadaram na graça lá na casa da irmã Maria, entre 120 irmãos, 120 pessoas estavam lá no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50, né? 50º. Nós costumamos falar Pentecostes para falar de fogo. Eu não sei aonde inventaram esse negócio, gente. Eu sou pastor pentecostal, assembleiano, tenho 55 anos de Assembleia de Deus, 34 anos de pastor, presidente das Assembleias de Deus. Às vezes eu não consigo imaginar aonde que inventam esses nomes, ou esses pseudônimos, esses apelidos. Eu não consigo imaginar, né? Não consigo. Não, pastor, mas é que pentecostal é porque é cheio da coisa. Não consigo imaginar onde que eles foram lá, num dia chamado Dia de Pentecostes, onde comemora-se Festa das Colheitas, e agora fala que nós somos pentecostais. Mas não tem nada a ver com festa de colheitas o nosso pentecostalismo. Não temos nada a ver, né? Não, pastor, mas é o seguinte, é que recebe-se uma alegria indizível, e essa alegria indizível é a mesma alegria que os hebreus recebiam quando iam lá para a festa das colheitas. Não, aí tudo bem. Quer me dizer isso? Ok. Agora, falar que Pentecostes significa fogo, eu não consigo. Gente, eu sou pentecostal, crente pentecostal, pastor pentecostal, teólogo pentecostal. Sim, eu sou. Mas eu não consigo achar aonde tem algo para me apegar aqui. Pentecostalismos, no plural, tem a ver com a descida do Espírito Santo sobre os irmãos lá na casa da irmã Maria. Não, o que eu sei é o seguinte: no dia de Pentecostes, dos judeus, não nós, dos judeus, dia de Pentecostes dos judeus, o Espírito Santo resolveu inaugurar a igreja de Jesus na terra. Coincidentemente, no dia de Pentecostes, quando todos os judeus estavam em Jerusalém, estava abarrotada a cidade para a festa das colheitas. E aí o Espírito Santo vem e desce na casa da irmã Maria e faz um barulhão acontecer lá na casa da irmã Maria, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Tá,
só porque foi no dia de Pentecostes. Só isso. Mas nós recebemos um apelido, nós recebemos um pseudônimo, um apelido. Vamos chamar de nomenclatura. Crentes pentecostais. Não é assim? Eu recebo isso, eu sei que eu sou pentecostal, porque todo mundo fala que eu sou, então eu sou. Eu só quero, nós estamos numa escola, ok? Numa aula, numa escola. Então, eu estou levantando uma questão de aonde será que inventaram, que acharam que a palavra Pentecostes, que significa 50, 50, que tem a ver com espaço entre a Páscoa e festa das colheitas, e tem a ver com o nosso pentecostalismo, que é fogo, que é falar em línguas, que é glossolalia. Não, é só isso que eu não consegui entender, mas nós somos pentecostais. Ponto. Continue sendo pentecostal aí, e glória a Deus. Isso é só para você realmente pensar um pouco, raciocinar, é verdade, nossa, olha, realmente, né? É só para pensar. Mas pode continuar sendo pentecostal. Nós somos crentes pentecostais, está bem? E aí, a igreja continuou. Nas mãos de Pedro esteve a igreja cristã, dentro do aspecto judaico, dentro do judaísmo. Não vou chamar de judaísmo, não. Judaísmo é uma religião, tá? Dentro dos judeus, entre os judeus. A igreja cristã com judeus. Se a gente falar que o apóstolo Pedro comandou a igreja cristã judaica, do judaísmo, aí é uma heresia. Não existiu isso. Pedro não tem comunhão com o judaísmo, mas ele esteve à frente da igreja cristã entre os judeus. Ok. Aí o apóstolo São Paulo foi levantado por Deus para ser o apóstolo para gentios. Muito embora Pedro, para que ele pudesse apoiar o ministério do apóstolo Paulo, para Pedro não ser uma pedra no sapato de Paulo, o Espírito Santo já sabendo de tudo, né? Ele preparou Pedro. Então preparou Pedro, dando a ele uma visão. Ele viu animais dos quais ele não comeria de jeito nenhum. Então ele viu esses animais, e aí o Senhor disse: mata e come. E ele estava lá na casa de Simão, o curtidor, né? Meio-dia aproximadamente, com fome, né? Já estava na hora do almoço, estava com fome. E ele teve essa visão. E ele disse: jamais coloquei coisa comum ou imunda na minha boca. Vou matar e não vou comer coisa nenhuma. E aí foi repreendido, não foi? Não chame de coisa comum ou imunda aquilo que eu tenho purificado. Acabou Deus de falar isso para ele. Bateram palmas lá na porta da casa do Simão, o curtidor, perguntando se ali estava o Pedro. Foram chamar ele para ir na casa de um gentio, Cornélio, e ele não foi. E a Bíblia diz que ainda estando a falar, caiu o Espírito sobre todos na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para que Deus fez isso? Para preparar o Pedrão. Pedro tinha que ser preparado para não ser uma pedra de tropeço para o Paulo. E aí, Deus preparou também a igreja de Antioquia, na Síria, que é em outro país, né, vizinho, lá na Síria. A cidade de Antioquia, ela tinha aproximadamente 1000 membros. Para aquela época era muita gente, muita gente. 1000 membros, uma igreja local com 1000 membros naquela época para o cristianismo era coisa de outro mundo. Era a maior igreja cristã da época, ficava em Antioquia, na Síria. E aí o Barnabé e o Paulo
foram dirigir a igreja lá em Antioquia, na Síria. O Pedro também gostava muito de ir lá e estava lá também sempre cooperando com aquela igreja. Lá na cidade de Antioquia, na Síria, foi que os cristãos, pela primeira vez, foram designados de cristãos. Antigamente não eram chamados de cristãos, em Jerusalém não foram chamados de cristãos, mas lá na cidade de Antioquia, na Síria, então foram pela primeira vez chamados cristãos. Ok, a obra de Deus continuou com a vida de Paulo e a vida de Pedro em Jerusalém, Paulo viajando por todas as cidades de Roma, e estava também em Jerusalém o Tiago foi o pastor, não é, em Jerusalém, e ele cuidou dos irmãos que ficaram em Jerusalém. E aí a igreja continuou a crescer. Nós vimos na aula de ontem que a igreja cresceu a ponto de tornar-se em milhões. E eu estou me referindo que milhões foi na época de Paulo. Milhões foi no primeiro século da era cristã. Não tinha milhões em Jerusalém, não tinha milhões em Israel, não. Mas chegou a ter milhões em todo o Império Romano. Todo o Império Romano consistia no número de milhões de crentes que foram ganhos para Jesus. E a igreja se tornou forte, a igreja se tornou poderosa, a ponto de, para nós entrarmos na lição, a ponto de, no terceiro século da era cristã, 300 anos depois da morte de Cristo, a igreja estava tão proeminente, tão numerosa, que Damásio, o imperador romano, ele decidiu que a religião universal seria o cristianismo, e ele estabeleceu que todo mundo do seu império, e o império romano dominava o mundo inteiro, todo mundo do seu império deveriam ser cristãos. Dali começou então a ter o que nós conhecemos hoje como catedrais da igreja romana, que é a igreja católica, apostólica romana. Terceiro século para frente é que começou a ter uma efusão maior desse crescimento muito grande da igreja de Jesus, do terceiro século da era cristã para frente. Mas antes, conforme eu já tinha dito, a igreja havia crescido de uma forma assustadora na época do apóstolo São Paulo. Ok, ele fez 3 viagens missionárias. Das 3 viagens missionárias ele implantou 13 igrejas, e essas 13 igrejas foram responsáveis pela expansão do evangelho no mundo inteiro. Você pode imaginar a forma incansável do apóstolo São Paulo, que não só fundava a igreja, quanto discipulava obreiros, quando escrevia cartas e missas, quando deveria estar no local para resolver sérios problemas que surgiriam nas igrejas locais. E isso ele fazia muito bem. Muito bem, tinha uma equipe que trabalhava com ele, com o apóstolo São Paulo, mas era uma equipe pequena, não era uma equipe grande, O maior companheiro de Paulo foi Timóteo, mas Tito também foi um bom companheiro, mas depois ficou lá na ilha de Creta. Mas o Timóteo foi um grande companheiro de Paulo, Epáfras também um grande companheiro de Paulo, e lá na cidade de Corinto, a Priscila, Áquila e Priscila, um casal que foram também companheiros
do apóstolo São Paulo. Ele tinha uma equipe muito pequena, então a gente não consegue imaginar como é que ele trabalhou arduamente, fora em dizer que ele ficou muito tempo preso, né? Ele ficava mais dentro das prisões do que nas igrejas locais. Então ele utilizou-se muito de emissas, de cartas, para enviar para essas pessoas lá que precisavam ser orientadas. Então, as epístolas de Filemon, Éfesos, Colossenses, Filipenses são mais conhecidas como as epístolas da prisão, onde Paulo, de dentro da prisão, escrevera essas cartas para estar confortando, aconselhando e doutrinando as pessoas que estavam nos diversos lugares. As epístolas foram enviadas com a finalidade de ajudar crentes que tinham interesse de ser ajudado teologicamente. Hoje é tão tranquilo a parte teológica, né? Hoje está disponível, quem quiser tem acesso à teologia com grande facilidade. Naquele tempo, a teologia mais conhecida era a teologia judaica. A teologia conhecida era a teologia aos pés de Gamaliel, que foi um doutor em Jerusalém, mas também pelos rabinos, rabones, que eram nas sinagogas. Essas teologias eram conhecidas, mas era referente ao Velho Testamento, referente às Escrituras do Velho Testamento. Mas a igreja queria saber de uma doutrina contextualizada, uma doutrina local, uma doutrina para prepará-los para a frente, uma visão continuada. E aí, eles contavam com Paulo para receber essa doutrina, e Paulo teve essa responsabilidade nas mãos de escrever tais cartas para todos esses que precisavam ser realmente teologicamente robustecidos na sua vida ministerial. Em todas as epístolas que fez lá na prisão, Paulo alude à sua prisão em Roma e o desejo de visitá-los pessoalmente. Todos nós sabemos que Paulo tinha desejo de ir a Roma, mas fora impedido de ir anteriormente. Ele foi só na terceira viagem para Roma, porque foi uma viagem forçada, foi uma viagem não que ele programou, que ele entrou num navio para ir para Roma, para pregar lá em Roma. Não, quando ele chega em Roma, ele chega já escoltado, porque ele foi preso para Roma para ser julgado pelo imperador romano. Mas foi a terceira viagem que Paulo fizera para a cidade de Roma, que ele tinha tanto desejo de ir. Todos nós sabemos que quando ele enviou a carta para Roma, ele não tinha o conhecimento de Roma, ele não tinha ido ainda visitar os irmãos em Roma. Ele tinha desejo de estar lá, mas não tinha ido. Então ele ficou sabendo de todos os problemas que passavam na igreja de Roma, e por essa razão ele enviara uma carta exclusiva, doutrinária, teologicamente coesa, para que os irmãos de Roma não caíssem nas heresias pregadas e as filosofias vãs pregadas lá dentro daquela cidade que era a capital do império. Paulo chegou então em Jerusalém, concordou em pagar a quatro homens do templo um voto de purificação. Todos nós sabemos que Paulo, ele como um bom fariseu que era dentro do judaísmo, ele era muito chegado a fazer votos, a jejuns, longos jejuns, tinha a ver com o farisaísmo. Agora, como cristão, e que não tinha esquecido muito ainda o farisaísmo, ele chega em Jerusalém e ele paga para um sacerdote no templo
para ele fazer um voto. Ele paga um voto e ele raspa a sua cabeça e pede para lançar óleo na sua cabeça, para ele poder, achando ele que isso iria dar-lhe melhores condições espirituais para enfrentar as adversidades que viriam pela frente. Muito bem, poucos dias depois disso, foi atacado por uma multidão lá em Jerusalém. Foi atacado por uma multidão que se achava no templo lá em Jerusalém. Paulo foi açoitado pelos guardas romanos em Jerusalém. Nesse caso, Paulo apelou para os seus direitos de cidadão romano. Ele foi atacado, foi colocado num cárcere romano dentro de Jerusalém, não é? E aí depois ficaram sabendo que ele era cidadão romano e falaram: mandaram te liberar. Ele disse: não, eu não vou sair daqui. Eu tenho prerrogativas de cidadão romano, eu conheço muito bem os meus direitos, eu sei muito bem que vocês não podem me lançar daqui assim. Então as autoridades que venham falar comigo, que venham aqui para se desculparem, porque o que fizeram realmente jamais se faz com um cidadão romano. E ele ficou esperando lá os maiorais lá em Jerusalém, que representavam Roma, ir lá e se desculpar com ele. Realmente foram, se desculparam, pedindo muitas desculpas e liberaram Paulo. Paulo então continua a sua caminhada. Lucas fornece-nos uma completa descrição dessa viagem de Paulo a Roma. Nessa viagem acontecem certos notáveis acontecimentos. Primeiro, eles têm uma grande tempestade em alto mar, não é? Quando eles estão indo para Roma, eles têm uma tempestade em alto mar, o navio naufraga e ele vê as pessoas totalmente desvairadas, totalmente sem nenhuma esperança de vida, até mesmo os que estavam conduzindo aquele navio, e então eles se prepararam para a morte. E Paulo disse: alimentem-se, porque ninguém aqui vai morrer, mas preparem-se, se agarrem em alguma coisa aí, que nós vamos cair no mar e nós vamos chegar em algum lugar. Paulo já tinha consciência que eles iam chegar numa ilha, chamada Ilha de Malta. Ele já sabia, mas ele disse para o pessoal se alimentar. Comam! Ou seja, comam, porque vocês vão ter que dar muita abraçada nesse mar. Engraçado que as pessoas já acham que os milagres, porque Deus vai fazer um milagre, o milagre sendo um ato sobrenatural de Deus, e um ato sobrenatural de Deus, isso não vamos contestar de jeito nenhum. Milagre é um ato sobrenatural de Deus, mas as pessoas acham que devem agora ir dormir, porque aí Deus vai fazer o milagre acontecer. Deixa agora que Deus vai fazer o milagre. Deus falou que vai fazer um grande milagre, eu estou só esperando nele. Não vai trabalhar não para ver se vai acontecer algum milagre. Não põe braçada aí, não põe o braço para funcionar, para ver se vai acontecer algum milagre. Então, o que eu conheço pela Bíblia é Deus falando para Josué: Josué, tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, não te espantes, tem de bom ânimo, Josué, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu jurei aos teus pais lhes daria. Tão somente esforça-te. Não vai dormir, não. Esforça-te, faça o que tem que fazer. Vamos, vai. Para o Noé tem que construir uma arca. Quer salvação, Noé? Eu quero. Então vê se construir uma arca de 3 andares. Vamos.
120 anos construindo uma arca. No caso de Paulo, Paulo sabia que ia ter muita braçada no mar. Isso aconteceu, não aconteceu? Mas, conforme Paulo havia dito, ninguém se perdeu. Todos chegaram à ilha, todos foram recepcionados, né? E ao chegar lá, foram recepcionados pelos habitantes da ilha, foram recepcionados por eles através de uma fogueira para aquecer o frio, e de repente, quando ele está aquecendo o frio, Satanás, que não dorme, não cochila, né? Está sempre na espreita, querendo fazer as dele, mas ele trabalha sempre para Deus. O diabo sempre trabalhou para Deus e sempre vai trabalhar para Deus. Ele acha que está trabalhando para ele, mas ele trabalha para Deus. Ele fez uma serpente grudar no dedo de Paulo, uma serpente peçonhenta, uma serpente mortífera, uma serpente que realmente mata. É 3, 4 minutos que o veneno esteja na corrente sanguínea, já era, a pessoa cai morta. Os habitantes daquela ilha sabiam que isso ia acontecer, e quando ele chacoalhou a cobra e a serpente caiu na fogueira, eles ficaram só aguardando o Paulo morrer. E de repente o Paulo não morreu. Milagre, não é? Milagre sobrenatural, porque milagre é um ato sobrenatural de Deus. E aquele povo então ficaram perplexos, e Paulo aproveitou a oportunidade para falar do Deus do céu, que é o Deus que faz milagres. E aí, mesmo preso, indo para Roma, ele pregou para o pessoal da ilha de Malta. Então foi um grande missionário, um grande evangelista, o Paulo. Lucas não diz qual foi o resultado do julgamento de Paulo diante de César. Entretanto, as epístolas da prisão foram escritas lá em Roma. Então, lá em Roma, ele está preso, que primeiramente ele foi preso numa prisão normal, depois ele ficou preso numa prisão domiciliar. Em estando numa prisão normal, ele encontra com um rapaz dentro da prisão. Esse rapaz chamou-se Filemon, não é? Ou aliás, Onésimo. Filemon era o patrão dele. O rapaz chamava-se Onésimo. E Paulo, como não perdia tempo, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, ficou sabendo que o Onésimo trabalhava para alguém que Paulo conhecia, que era Filemon. E agora ele começa a evangelizar o Onésimo e gera o Onésimo nas suas entranhas da prisão, e ganha o Onésimo para Jesus. E de repente o Onésimo recebe soltura, e Paulo envia de volta para a casa de Filemon. Não, o Onésimo não iria no normal, jamais. Ele tinha roubado o seu senhor, ele tinha pego muita coisa de valor do seu senhor, né? E por isso ele foi preso, estava lá cumprindo pena numa cisterna romana, justamente porque tinha roubado Filemon. Mas agora Paulo escreve uma carta para que Filemon pudesse exercer o perdão, e envia uma carta para Filemon, pedindo para Filemon perdoar Onésimo. A epístola de Paulo a Filemon demonstra a sociedade da sua época. A escravidão era muito comum. As pessoas normalmente eram escravos. Havia cerca de 6 milhões de escravos em todo o Império Romano na época de São Paulo, do apóstolo Paulo. De acordo com as leis romanas da época, o senhor podia fazer o que bem quisesse com o escravo, inclusive matá-lo. E o Filemon
estava só querendo, mesmo crente, estava só querendo aguardar o Onésimo chegar à sua vista para matá-lo. Porque eu já disse aqui que o seu senhor, mesmo crente, podia fazer o que quisesse com o seu escravo, inclusive matá-lo. Paulo então deu instruções, né, para Filemon, deu depois instruções aos senhores em relação aos escravos, como que os senhores deveriam tratar os escravos, para mudar essa lógica, para mudar esse pensamento romano da escravatura. Então o Evangelho, ele traz princípios de tratamento entre senhores e escravos. Paulo era a favor da liberdade dos escravos, e por isso ele pediu para que os senhores tratassem os seus escravos de igual modo. Há muito pouco tempo atrás, a sociedade era dividida entre senhores e escravos. Há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, a história remonta a pouco tempo atrás. Agora você imagina redobrando para trás, né, negativamente, de forma retrógrada, você vai retornando 2000 anos atrás. Como não era essa situação de senhores e escravos? Mas Paulo, ele falou com os irmãos e disse: olha, no cristianismo eu não quero que tenha diferença entre grego e judeu, entre senhor e escravo. Todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Hoje a Constituição, a Constituinte brasileira, ela tem esse princípio, né? Todos são iguais diante da lei. Todos têm direito, né, de defesa, né? Todos têm direito. Então, essa epístola foi enviada para Filemon para deixar um exemplo do perdão, que nós devemos perdoar independente o que a pessoa fez por nós. Mas ele ficou me devendo. Perdoe. Vou falar bem rapidinho aqui algumas situações. Eu, com a pastora Claudilena, nós somos ligados ao comércio, né? Já há muito tempo a gente tem uma veia comerciária. Então nós tivemos uma empresa, entre outras, uma empresa que nós tivemos um funcionário. Esse funcionário nos deu muito prejuízo na época, isso há 28, 30 anos atrás, ele foi devendo em torno de 28 ou 30 mil reais, mas isso era dinheiro toda a vida, há 30 anos atrás. E aí espera, e nada dessa pessoa nos pagar. Mas era cristão, da mesma igreja, convivia com ele, tomava ceia com ele, não é? Ele era obreiro junto, no mesmo conglomerado de obreiros da igreja. E um dia, em parceria com a minha digna esposa, disse assim, em combinação com ela, falou: vamos lá na casa desse fulano, vamos levar as duplicatas e vamos perdoar ele para ele ir para o céu. Quer pagar e não paga mesmo. A gente vai ficar querendo todo dia para amanhecer, tem dinheiro para receber, e não vai receber. Jesus vai voltar e a gente vai ficar esperando esse bendito pagar. Fomos lá na casa dele, levamos um camalhaço de duplicadas amarelas que montava-se aproximadamente 30 mil reais na época. Nós não tínhamos casa própria, mas o valor dava para comprar uma casa própria. Nós pagávamos aluguel. Chegamos na casa dele, tirei o calhamaço de duplicadas do bolso e disse: meu irmão, olha, você vai entrar no céu. Se for por isso aqui, você entra no céu. Também estou aqui perdoando a sua dívida. Sabe aquela pessoa que tanto faz como tanto fez?
Sabe, eu conheci algumas pessoas na minha vida que R$ 1 para ele e 1 milhão é a mesma coisa, ele não vai pagar mesmo. Eu já tive perto de pessoas assim, já como comerciante, né? Já tive. Aí passei para ele, rasgamos a duplicata, falou assim: está rasgada, não, você não deve mais nada, tá bem? Pode pôr no lixo. O pessoal ficou olhando para mim assim, frio, não falou muito obrigado, não falou Deus abençoe, não falou Deus recompense. Olha, então vamos fazer uma oração, meu caro? Ele falou: faz, quer fazer, faça. Eu era pastor, ele era presbítero, então a minha fé era maior. Então eu vou fazer uma oração, vou sacramentar esse negócio, porque Jesus vai cobrar desse camarada se ele não se converter. Eu não sei se ele se converteu. Aí oramos, viemos embora. Foi brincadeira, hein, Claudina? Nem muito obrigado. Ela falou assim: nós fizemos nossa parte, perdoamos. Aí, como comerciantes, um dia tinha um negócio de colocar a pastora daqui com a gente, a pastora Angélica, que é advogada, ela vai saber. Tem ainda, naquele tempo tinha mais. Os consultórios de advogados que fazem cobranças, ainda tem. Eu coloquei lá uns 80 ou 100 cheques na mão do advogado, para ele cobrar para mim, porque eu cantaiata que me dava cheque, mas não tinha ação. Tá. Coloquei. A cantada começou a me ligar, que era a cantada da igreja, né? Do campo e tal. Ô pastor, eu recebi uma cobrança aqui, se for passear assim, eu vou sair da igreja. Estou falando sério. Não, meu irmão, é que ao invés de eu cobrar, tem que ter uma cobradora. Não, o senhor tira de lá, porque senão eu saio da igreja. Olha, gente. Ou seja, eu não pago mesmo. Deixei mais um ano, mais ou menos, comigo, que mundo de cheque que ia aumentando cada vez mais. Chegou um dia, falei: vamos jogar esse cheque no lixo, pelo amor de Deus. Foi aqui só de enfeite, como se fosse um museu. Está olhando para cheque. Não, jogar esse troço fora. Rasguei aquele mundo de cheque. E falei para Deus: Deus, essa crenta, eu tinha uma empresa que estava envolvida com crentes, sabe? Porque eu falei: essa crentaiada está toda perdoada, em nome do Senhor Jesus. Mas era muito dinheiro. Joguei no lixo. Entre muitos e muitos e muitos outros, para provar aqui o que Paulo pediu para Filemão fazer. Interessa no dinheiro, perdoe Filemão. Ainda coloca ele aí de líder. Não está na Bíblia isso, mas eu vou conjecturar e posso parafrasear. Pessoal, Onésimo é minha confiança. Onésimo é um garoto da minha confiança. Você coloca ele aí de líder na congregação. Ele é ex-bandido, é ex-ladrão. Aí não fala para Onésimo, né? Falou: Onésimo, e eu quero só lembrar você, meu nobre, se você esqueceu que você deve para mim a tua própria vida. Então, se você for cobrar alguma coisa do Onésimo, põe na minha conta, porque você deve para mim. Pronto, fechou o negócio, ninguém deve mais nada, porque Onésimo devia a vida para o Paulo. O Paulo pediu para o Onésimo perdoar, então está tudo perdoado. Então, a carta emissa, a carta de Paulo a Filemão, era exatamente informando a necessidade do crente perdoar. E a igreja, a carta que foi enviada para Éfeso, que tem o tema Igreja Gloriosa. Quem levou a carta para Éfeso foi Tíquico. E a Éfeso nós sabemos que fica na Ásia Menor, não é? E o Onésimo acompanhou Tíquico. Olha que beleza! O Onésimo, ele acompanhou o Tíquico na viagem para levar a carta lá para Éfeso, não é? A igreja gloriosa. Paulo teria permanecido em Éfeso quanto tempo, gente? Vocês lembram? 3 anos. Paulo havia fundado a igreja de Éfeso durante 3 anos. Em Éfeso ficava o famoso templo da deusa
Ártemis, que é muito conhecida, né? Também chamada Diana dos Efésios, né? Aprisionado, Paulo satisfez as necessidades dessas igrejas, escrevendo. Ele não conseguia ir lá pessoalmente, mas mandava cartas. E lá para Éfeso, ele enviou o abençoado Onésimo e o Tíquico, que foi lá para enviar esta carta. Essa carta lá para Éfeso é uma carta muito local, né? Muito parecida com a igreja, com a carta enviada para Roma, uma carta que falava muito sobre a necessidade da responsabilização pessoal com Cristo, ou a salvação pela fé. Então, o que está escrito em Romanos tem correlação com o que está escrito em Éfeso. É muito parecida as duas epístolas, tá bem? Então, Romanos é o tema, a justiça de Deus, e Éfeso, a igreja gloriosa. É muito importante você ler a epístola de Paulo aos Romanos, é muito importante, mas pelo amor de Deus, leia 6, 7 e 8. Todo crente tem que ler, tem que saber decor já. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos. Por quê? O 6, ele fala do Adão, o primeiro Adão, o homem iníquo, o homem fraudulento, o homem sanguinário, o homem matador. Ele vai para o 7 e ele fala da necessidade desse homem iníquo, desse homem matador, se encontrar-se com Cristo. E ele fala no capítulo 7 inteiro sobre essa necessidade do homem ser transformado. E depois ele vai para o capítulo 8 e ele fala assim: portanto, agora que você se encontrou com Cristo, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele vai falar sobre a necessidade de viver no Espírito. É tão importante você ler e meditar pelo menos esses 3 capítulos de Romanos, pelo menos, tá bem? Muito bem. Eu disse que Éfeso tem uma igreja gloriosa. Quando a gente vê o escopo, sabe? Aquele escopozinho, que é o esboço de Éfeso, a gente vê a igreja no plano de Deus. É um tema que Paulo utilizou-se para falar com Éfeso. A igreja e demonstrando o poder de Deus. A igreja como habitação de Deus. A igreja como revelação de Deus ao mundo. Ele fala sobre dons espirituais lá em Éfeso. Ele fala sobre os padrões para a igreja espiritual e a conduta dessa igreja espiritual. E ele também fala sobre o conflito que a igreja tem vivendo em um mundo conflitante. É tão importante você ler a igreja, a epístola que Paulo enviou para a igreja de Éfeso. Tá bem? Esses ensinos de Éfeso nos ajudam a compreender qual é o plano de Deus para a igreja. Quando a gente fala igreja, primeiro, a gente está falando do coração. A igreja é o teu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Mas Paulo também tinha necessidade de falar para uma instituição humana, a igreja institucional. Então ele falava sobre 2 aspectos da igreja: a igreja visível e a igreja invisível. Paulo desafiou os seus leitores a viverem de modo digno da sua chamada, ou seja, é salvo pela fé, mas não faça o que quer. É salvo pela graça, mas não é de graça. Custa o quê? Custa um viver digno, diário, para viver representando aquele que o chamou para viver na luz, aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Depois ele enviou uma carta aos Colossenses, lá na cidade de Colossos. A epístola para Colossenses, ele colocou um tema: a supremacia de Cristo. Ou seja, Cristo como o maior de todos, como acima da média, Cristo como bambambam. Claro que
que Ele é, não é? Eu posso falar todos os tipos de adjetivos como a máxima superiorização de Cristo, porque Ele é Deus. Ele sendo Cristo, Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele veio do céu. Se Ele veio do céu, Ele é maior de todos. Então é superior à supremacia de Cristo. A epístola lá aos Colossenses foi escrita nesta mesma época contemporânea de Efésios. Seu conteúdo é semelhante e tem algumas situações que diferem-se. Também foi Tíquico quem levou a carta lá para esses irmãos de Colossos. Na mesma viagem para o Filemon, o Onésimo levou para o Filemon, o Tíquico se encontrou com o Onésimo, levou o Onésimo para Éfeso, que levou o Onésimo também para Colossos. Isso é história, né? Então vamos contando história bíblica também. Muito bem. Colossos era uma cidade localizada a leste de Éfeso, era uma cidade próxima a Éfeso. Por isso que foi o mesmo mensageiro que levou as duas cartas para duas igrejas diferentes. Quem estava lá em Colossos também era o Epáfras, que ministrava ali nas cidades de Laodiceia e Hierápolis. Então Epáfras tinha a responsabilidade por 3 igrejas, era uma sede regional, ali em Colossos. Paulo nunca visitou pessoalmente a cidade de Colossos, mas ele tinha uma necessidade de enviar uma carta, porque ficou sabendo da necessidade espiritual dos crentes que estavam em Colossos, assim como também a necessidade dos crentes que estavam em Éfeso. O Epáfras era um informante para Paulo das necessidades da igreja naquela cidade. Então Epáfras, ele visitava Paulo nas suas prisões e falava para Paulo qual era a necessidade da igreja. Então Paulo escrevia uma carta e o próprio Epáfras levava e lia essa carta na igreja. Está bem? Muito bem. Colossenses tem como escopo ou como esboço Cristo supremo no universo, Cristo supremo na religião, Cristo supremo